Olá, boa tarde a todos e a todas presentes. Nós estamos aí em mais um debate do CEDEM, né? Essa vez com o tema educação na pandemia, educação no coronavírus, né? Essa educação, como que está acontecendo isso? Meu nome é Jean Camolese, eu sou mestre e doutorando de Ciência da Informação, junto ao programa lá da Unesp de Marília. Estou aqui para mediar a mesa hoje sobre o tema. Também trabalho como professor, educador na rede pública de Cajamar. E, antes de tudo, queria agradecer esse espaço do CEDEM, agradecer à Unesp, agradecer a Sônia Troentino, que é a coordenadora do evento, a Genira Chagas, que está por trás de tudo isso, ela que está lá dando esse apoio para nós, e aos palestrantes aqui presentes de hoje, o Dr. José Renato Poli e a doutora Dayana aí, que é Andrade, que vai estar falando conosco. Logo mais eu apresento um pouquinho mais deles aí, para a gente começar esse diálogo, né? Antes da gente começar o diálogo, eu queria falar um pouquinho sobre o CEDEM. O CEDEM, ele tem essa ação de debates já há mais de 25 anos. O CEDEM ele é fundado em 1987 e ele trabalha com duas linhas de documentação. Uma memória da universidade, né, a memória da Unesp, a Unesp que foi uma popularização que cresceu para os campos do interior e hoje sem dúvida nenhuma, uma das melhores universidades do país. E, de outro lado, movimentos sociais. O CEDEM ele tem arquivos de movimentos sociais muito importantes, como, por exemplo, uma parte do acervo do MST, tem de pensadores como o Astrogildo Pereira, do Lívio Xavier, né, que foi um grande pensador que muitas vezes foi esquecido, e o acervo dele hoje faz parte, o acervo das MOB, que foram vários que ficaram durante a ditadura, vários documentos foram tirados do Brasil e enviados para a Europa, e eles retornaram e hoje ficam na guarda do CEDEM. Então, a gente está já colocando o link aí do CEDEM, para quem quiser estar vendo a apresentação um pouquinho mais, está conhecendo sobre o CEDEM, vale a pena tudo isso. Okay? É uma instituição que, além de promover, eu gosto muito da universidade, essa parte do ensino, pesquisa e extensão, o CEDEM ele consegue transpor isso, né? O Paulo Freire, no livro de 74 dele, ele fala que não deveríamos chamar o trabalho da universidade de extensão, porque a universidade só vai, mas deveríamos chamar de comunicação, porque a comunidade vai e vem com a universidade. E o CEDEM, ele não faz um trabalho de extensão, mas sim um trabalho de comunicação. Ele faz esse diálogo que o Paulo Freire falava lá em 74, e que na França, agora em 2014, o Jean Calny lançou um livro e acharam o máximo quando ele estava falando isso, mas ele depois mesmo assumiu que foi uma ideia que ele tirou lá do Paulo Freire. Então, que a Universidade CEDEM proporciona isso. E o nosso tema de hoje é um tema que, infelizmente, está em pauta. Trazendo os números atualizados, ontem no país nós tivemos 1.595 mortos, totalizando 90.188 mil mortos. Pessoas que não abraçam, que não vão ter mais sonhos, que não vão ter mais todas as construções, que deixaram saudades. No mundo, nós já passamos do 500 mil, estamos com aproximadamente 670 mil mortos no mundo inteiro com tudo isso. Mas essa relação, o que significa tudo isso? Primeiro, a pandemia mostrou que tudo que é sólido se desfaz no ar. Isso é um fato falado pelo Boaventura. Aquele sistema que se consolidava como um sistema sólido de saúde, um sistema que realmente a economia estava se transformando pelo próprio mercado, o vírus colocou a par. E esse vírus mostrou uma tragédia muito forte, que é a relação da preocupação da economia em vez da relação humana. Algo que já estava claro, nítido, apenas agora caiu o véu. Aquilo que era feito como uma versão ideológica
partindo de uma reflexão maior, o vírus mostra isso. E eu gosto muito que o Boaventura chama de pedagogia do vírus. Ou seja, são as lições que o vírus estão ensinando. Uma lição de um Estado onde que se regulamenta pelo mercado acaba não se funcionando. E ao sul, a parte abaixo acaba sofrendo muito mais. Se nós pegarmos, por exemplo, no Rio de Janeiro, enquanto no Leblon a taxa de mortalidade é de 7%, não estou falando que isso é ruim, que isso é bom, nada, no Complexo da Maré é de 34%. Então, não é o vírus que escolhe quem vai matar, mas é o vírus mostrando um sistema falido, um sistema que realmente prepara e induz para excluir uma parte da população. E isso é óbvio que vai refletir no mundo inteiro um dos principais pilares da construção do ser humano, que é a educação. Ao todo, aproximadamente 1,5 bilhões de alunos foram afetados. 60 milhões de professores tiveram que se afastar, de se reinventar. E essa educação acabou gerando o quê? Uma distinção ainda mais. Ampliou o abismo educacional que já existia. E como lidar com isso? Como pensar com isso? O Carlos Brandão, naquele livro dele clássico, O que é Educação, dos Primeiros Passos, ele faz a seguinte fala: a educação, ela é ensinar para a mudança, ao mesmo tempo que ela é a própria mudança. Mas, diante desse vírus, como essa educação é a mudança? Como essa educação se transforma nesse processo? Eu sempre penso assim, o que será do mundo depois da pandemia? O mundo será o mundo, porque nós, humanidade, somos aproximadamente 0,3% do mundo. O mundo há de continuar. Mas o que será das pessoas? Dos sistemas que não atenderam a maioria por uma relação de organização. E nessa organização, qual é o papel da educação? A educação vai realmente ser contabilizada com esses números de alunos que perderam conteúdo? Ou a educação vai proporcionar um repensar do mundo? A educação, ela realmente agora está com a preocupação de entender da sua importância social, ou ainda ela está numa visão tecnicista? E numa fala de um dos entrevistados, debatedores da noite, do José Renato Poli, que está aqui, eu gosto bastante, uma educação que não pense só na capacidade e habilidade do aluno, mas pense no aluno como um ser humano. Será que somos possíveis disso? Será que vamos conseguir pensar nisso durante a pandemia, pós a pandemia, ou apenas vamos continuar aumentando o abismo social? Eu não sei, mas os nossos debatedores vão poder falar um pouco disso para nós, tá certo? Nós vamos fazer um modelo de debate hoje, aproveitando da seguinte maneira. São de 20 a 25 minutos, 2 falas. Primeiro o José Renato Poli, eu vou apresentá-lo, e depois a Daiana vai estar falando conosco da experiência. O Poli, ele vai trabalhar um pouco essa parte teórica, e a Daiana vai falar da sua relação, do seu processo mesmo no cotidiano disso, tá? Assim como uma diretora. Eu, como professor, sou uma pessoa muito angustiada, que eu não aprendi a dar aula online nesse tempo de pandemia, não aprendi, e isso sempre me traz uma frustração de não estar fazendo uma educação de iguais. Isso é muito difícil. Então, que nós podemos discutir isso. Então, na primeira fala que nós temos hoje, é o Dr. José Renato Poli, filósofo, historiador e pedagogo, doutor em educação pela USP, pós-doutor pela Unicamp, também em educação. Atualmente está desenvolvendo seu segundo pós-doutorado pelo Centro de Estudos Interdisciplinar, lá em Portugal, na Universidade de Coimbra. É professor visitante do Departamento de Filosofia e História da Educação, da Faculdade de Educação da Unicamp,
membro de pesquisa do grupo de estudos em filosofia da educação, Pandeia. Também é membro do Comitê Científico do Instituto Nacional de Pesquisa e Promoção de Direitos Humanos, especialista no pensamento de Paulo Freire, publicou já 24 livros, dentre eles, o qual também foi Freire e Habermas e o Horizonte da Emancipação. Depois você me corrige, mas se não me engano foi a sua tese de doutorado, né, Polly? E Paulo Freire, o Educador da Esperança. Também foi secretário municipal de educação do município de Jundiaí, São Paulo, e está aí para agora conversar um pouco com nós. Por favor, José Renato Polly, a palavra é sua. Bom, boa tarde, Jean. Boa tarde, professora Dayana. Primeiramente, quero agradecer ao CEDEM pelo convite, na pessoa da professora Sônia, a toda a sua equipe, né, agradecer pelo suporte, pelo apoio nessa atividade muito importante, né, que discute as condições da educação no contexto de uma pandemia mundial. Muitas outras entidades, organizações estão promovendo também esse debate em encontros assim virtuais, né, com grandes nomes da educação brasileira. Recentemente mesmo eu vi uma live do professor Dermerval Saviani, né, que é um grande nome da educação brasileira, falando sobre esta mesma realidade que a gente tentará, né, analisar hoje, trazendo talvez elementos novos, mais práticos, talvez para a realidade dos professores, dos pais, dos alunos, né? A minha fala eu pretendi que fosse dividida em algumas partes, uma parte inicial mais relacionada às origens mais remotas, né, do coronavírus, qual seria o problema de fundo, né, para a existência de um vírus como esse, como ele teve a sua origem, e depois a gente vai, nas outras partes, falando um pouco da realidade mundial e do Brasil, em termos comparativos de números, dessa realidade, no caso brasileiro, transferindo-se para os estados e as políticas educacionais nos estados e no Brasil como um todo, né? Então, esse seria mais ou menos o roteiro da minha fala. E, inicialmente, eu diria que não é de hoje, né, que a Terra, que é um planeta de milhões de anos, é um organismo vivo e que vem criando condições de vida, de reprodução, né, da vida, com um certo equilíbrio inicialmente, né, e um equilíbrio que vem sendo, aos poucos, afetado, né, pela ação humana. Os estudos científicos nas mais diversas áreas têm apontado um crescimento vertiginoso do aquecimento global, trazendo uma série de consequências para esse equilíbrio, né, que o planeta, na sua origem, teve e proporcionou à humanidade, né? Então, dentre esses desdobramentos, né, da transformação do clima mundial, a gente tem, por exemplo, né, a ocorrência de grandes eventos climáticos, como terremotos, como tsunamis, né? Nós temos também o próprio aparecimento de vírus letais, como é o caso na atualidade, né? Alguns cientistas já apontavam para isso há mais de uma década, né, que haveria um momento em que nós nos depararíamos com vírus quase inatacáveis e que teríamos que empreender esforços antecipadamente, né, para nos precavermos em relação a essa situação. E, de fato, estamos hoje vivendo essa situação já prevista pela ciência. E a realidade demonstra que não nos preparamos tão bem quanto deveríamos, né? Mas já era possível compreender que, por conta da ação humana, uma ação que é motivada, dentre outras coisas, por interesses econômicos muito fortes, né? Esses impactos climáticos
mesmo que tenha havido um esforço de acordos internacionais para controle de emissão de poluentes, né, de utilização de recursos energéticos renováveis, não foram suficientes esses acordos para conter, né, a sanha, né, do capital e, portanto, uma condição econômica de exploração e dilapidação dos recursos naturais por conta desses interesses, sobretudo de grandes corporações industriais, né? Os principais países poluidores, a própria China, né, e os Estados Unidos, tendo uma responsabilidade enorme, neste caso, com emissão de gases por consumo de carvão como combustível fóssil aliás, carvão e o petróleo, né, como combustível fóssil, por parte principalmente dos americanos, levando a uma situação de limite, né, para a Terra, de desequilíbrio total dessa sinergia, né, que havia anteriormente, o próprio afetamento nesta sinergia que havia entre humanos e demais seres, né? A própria ação humana nas últimas décadas levou ao desaparecimento de mais de 500 outras espécies de seres vivos, né? E isso cria toda uma desordem num sistema já organizado que existia antes e que proporcionava uma certa condição de continuidade, né, da vida humana e das outras formas de vida no nosso planeta. E hoje a gente se depara com esta condição, né, da nossa própria existência, enquanto seres humanos, ter sido colocada num patamar de gravidade, né? Quer dizer, a gente está vendo um crescimento acelerado de mortes, porque não nos preparamos realmente para isso, e isso tem uma origem, né? Tem uma motivação primeira, que é esse desordenamento provocado por interesses econômicos poderosos, né? E contra os quais, muitas vezes, os governos atualmente não conseguem lutar. Ao contrário, né? Os próprios interesses econômicos hoje fazem esforços para que não haja tanto esse controle, né? É o que a gente tem verificado nas próprias políticas que estados e municípios empreendem para tentar amenizar os impactos da pandemia no nosso cotidiano, né? É preciso lembrar também que a gente vive um clima no Brasil, e em alguns outros países também, mas principalmente hoje no Brasil, de negação da ciência, né, o chamado negacionismo, um certo recrudescimento e crescimento de um clima de irracionalidade, né? Ao contrário, né, até talvez não seja uma irracionalidade, mas seja uma racionalidade, né, que já apontada também por muitos filósofos no início do século XX, né, o grupo da Escola de Frankfurt já falava de uma racionalidade instrumental, né, quer dizer, uma apropriação dos instrumentos da ciência para fins de controles econômicos, políticos, mas no Brasil, mesmo esta racionalidade instrumental, hoje ela tem sido colocada em dúvida por grupos, né, da sociedade que negam a própria racionalidade instrumental, a ponto de nós termos uma situação política hoje de comando do país que é um pouco guiada por essa lógica de uma irracionalidade, de uma negação da ciência, uma negação dos processos formais amplos, né, plenos de educação, né? Esse é o tema que nós estamos discutindo aqui hoje. A gente já tinha um problema em curso e agora com a pandemia isso acaba tomando uma dimensão ainda maior, né? Esse afetamento dos processos educativos e do discurso científico, né? A gente tem inúmeros exemplos aí, mesmo anteriores ao contexto da pandemia, de episódios, né, de negação da ciência, destituição de pessoas que estavam à frente de organismos científicos importantes no Brasil, por razões de uma ideologia extremamente reacionária que tomou conta do nosso meio político, né, de uma grande parte da nossa sociedade, né? Então, também tem um outro elemento que é o controle da informação, né, por parte
desses mesmos grupos econômicos poderosos que dão o tom daquilo que se fala, né? A própria mídia mais tradicional, né? Cerceando o debate, né? Mesmo quando se fala em educação, nos grandes jornais televisivos do país, basta acompanhar, quase nunca os intelectuais, estudiosos da educação no Brasil são considerados, entrevistados. Normalmente são pessoas que representam grupos específicos, que têm uma determinada visão de educação, que falam de educação a partir de uma perspectiva gerencial, empresarial, e não numa perspectiva crítica, humanizadora, que acho que é a linha, né, que todos nós, educadores comprometidos, defendemos. Então, esse é um quadro mais geral, acredito, da origem mais remota da doença e da condição a qual nós chegamos no momento, né? E aí a gente pode falar um pouquinho dos comparativos, dos números, né, da realidade da doença no mundo. Eu não sei se vocês concordam, mas a percepção inicial, acho que no final de fevereiro deste ano, era um pouco... Havia um descrédito quanto a impactos maiores que essa pandemia, depois classificada como pandemia, nem era, na época, definida como uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Depois, né, logo em março, a coisa começou a tomar uma proporção gigantesca, com os números que vinham, por exemplo, da Itália, né, aquela ação quase que tardia, né, do governo italiano, no sentido do controle, da prevenção, e a explosão de números de casos e de mortes na Itália, né, gerou uma comoção mundial. As pessoas começaram a tomar uma consciência da gravidade da situação, e aí a gente começou a perceber as ações que diferentes países, as diferentes ações que diferentes países começaram a tomar em relação à pandemia, né? Então, há um grau muito grande de disparidade, né? No caso, entre o Brasil, por exemplo, e alguns países da Europa, né? Se a gente for fazer comparativos com dois países de referência na Europa no combate à doença, como são o caso da Alemanha e Portugal, não dá nem para comparar, né, com a situação brasileira, né? A Alemanha, desde o início, com medidas extremamente rígidas de controle da pandemia, né? É um país que tem 83 milhões de habitantes, e lá, por exemplo, a testagem chega a níveis de 29%, naquela proporção de número de pessoas por 100 mil habitantes, né? Isso dá quase 30 mil pessoas por 100 mil, né? Em Portugal, outro país que foi tido como referência, a testagem chega a 4%, né, dentro do cálculo dos 100 mil. No Brasil, para vocês terem uma ideia, esse número chega a 0,63%, não dá nem 1% de testagem, né? Portugal tem uma população menor, é verdade, né, 10 milhões e meio aproximadamente de pessoas, mas a Alemanha tem 206 mil casos confirmados hoje, o Brasil está com quase 2 milhões e meio, né? A gente tem uma população que é quase o dobro da Alemanha, é verdade, né? Aliás, um pouco mais que o dobro, né? Se a gente for fazer o cálculo aí, que 83 milhões para 200 e pouquinho, né, que tem o Brasil hoje. Só que eles, dos 200 mil casos que eles têm, eles recuperaram 190 mil. Quer dizer, é uma atuação do trabalho, né, na área de saúde lá, que foi eficaz, e eles têm um número de 9.200 mortes hoje. E quando adotaram as medidas extremamente rígidas lá no início de março, né, isso foi afetando o desenvolvimento da doença, e já no final de abril eles já estavam com a curva, né, bem lá embaixo, né, já não estava mais lá em cima, porque agiram com responsabilidade e rapidez, como deveria ser. O mesmo caso em Portugal, né? Em Portugal, hoje, a gente tem aproximadamente 50 mil casos, e
36 mil recuperados, quer dizer, quase a grande maioria, né, das pessoas foram curadas, e 1.725 mortes. No Brasil, a gente está chegando a 100 mil, num quadro de 2,5 milhões de pessoas quase, né? A gente acompanha diariamente aí pela imprensa, né, a questão dos números no nosso país, não são números muito animadores, né? A gente tem esses cálculos que são feitos de média móvel semanalmente, diariamente, mas calculados a partir dos últimos 14 dias, e nós temos uma média móvel de mortes de um pouco mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil, e atualmente 45 mil casos novos a cada dia, e aumentando isso. Ontem mesmo tinha uma perspectiva de crescimento de 25% em relação aos últimos 14 dias, né? Então, não é uma situação confortável nossa. Aliás, estamos aí entre os 3 países com índices, né, mais alarmantes do mundo, né, além dos Estados Unidos e da Índia. E atualmente tem 10 estados brasileiros com elevação do número de casos e de mortes, né? Quer dizer, quase metade dos estados do país estão não só não conseguindo controlar a doença, mas aumentando o número de casos, né? Saturando o sistema público de saúde brasileiro, em que pese aí toda a luta dos profissionais da saúde e o fato de nós termos um sistema público que, em tese, né, atenderia a todo mundo, esse sistema está sufocado, né, pelo aumento do número de casos e a necessidade de atendimento de mais e mais pessoas todos os dias, né? Então, o estado de São Paulo, hoje ele detém a marca triste de ser o responsável por 500 mil casos, quer dizer, 1/5 do total dos casos no Brasil, e 1/3 das mortes diárias, né? Mais de 300 e poucas pessoas morrem diariamente no estado de São Paulo. Considerando aí mais de 1.000 por dia no Brasil, chega a 1/3, né? Então, a situação do nosso estado também, apesar de ser o estado mais rico da federação, é muito complicado, né? Mesmo com as medidas que foram anunciadas, né, as coisas não estão indo bem, né? É preciso dizer também que a gente vive um clima de recessão econômica no Brasil, com eliminação de postos de trabalho. As pessoas já estavam em situação de dificuldade, ainda com a pandemia aumentou muito mais, né? Com o desemprego, a falta de recursos até mesmo para superar essa dificuldade de comer, de morar, né? De correr atrás, né, das próprias proteções em relação ao vírus, né? Embora também muitas comunidades carentes tenham se unido, né, e se organizado para, de forma colaborativa e comunitária, as pessoas tentarem se ajudar, né, coletivamente, mas esse amparo social necessário, né, o governo federal acabou sob uma pressão, né, de grupos políticos que estavam mais afeitos a aumentar o valor daquela contribuição que tem vindo, né, pela Caixa Econômica Federal, mas inicialmente previa-se um valor 3 vezes menor do que esse que as pessoas estão recebendo, né? Sem contar a dificuldade burocrática, né, de acesso ao próprio recurso, que é um recurso infinitamente pequeno, né, não chega nem perto do valor do mínimo proposto pelo DIEESE, né, para a pessoa manter a sua vida razoavelmente, né, dentro das condições mínimas de existência. E também, mesmo esses outros países, né, que a gente citou, que são exemplares, né, alguns deles hoje já têm um retorno às situações de contágio, mesmo depois de terem conseguido o controle. É o caso da China, é o caso da Espanha, é o caso da França, né, que são países que têm uma estrutura social, econômica, que pode dar um suporte maior para o cidadão e uma orientação de controle maior, né? Muito embora nesse país também boa parte deles não tenham
sistemas públicos sólidos de saúde, como é o caso do Brasil. No caso dos Estados Unidos, mais ainda, né? Porque lá quase tudo é privado, então o cidadão tem que custear, né, a sua própria saúde, a sua manutenção em termos de uma boa saúde, né. Falando do estado de São Paulo, inicialmente, né, o governo esboçou uma reação de controle, depois, inexplicavelmente, né, contra todas as evidências científicas, as indicações dos especialistas, né, dos epidemiologistas, todas as pessoas que estudam, né, esse vírus, está muito claro que mesmo na área médica, até uma dificuldade de pensar as formas de combate, né, à doença, tá, um esforço dos cientistas, inclusive, para encontrar, né, um procedimento, uma vacina que possa, depois, né, com os testes que estão sendo feitos, né, amenizar os efeitos, né, de um retorno ainda mais forte, né, da doença. E o Estado acabou adotando uma política aparentemente, né, cheia de critérios e de formas de controle, de flexibilização, né, dividindo, né, a região territorial do Estado, seguindo uma lógica que já existia, né, de organização administrativa, em fases, né, e assustou muita gente, né, porque, inclusive, pressões começaram a existir regionalmente, né, e em cidades especificamente, de grupos, principalmente setores do comércio, né, que pressionavam prefeitos, e esses prefeitos iam pressionar o governador, e de lá para cá foi um ir e vir, né, de situações, municípios que estavam no laranja passaram para o vermelho, agora voltaram para o laranja, né? E no bojo desta proposta surgiu também um plano de retorno às aulas a partir do dia 8 de setembro próximo, né? E este plano, ele está, né, um pouco casado com a estrutura de controle nas regiões, e ele prevê, né, que só haja esse retorno na medida em que as regiões conseguirem se manter durante 28 dias na fase amarela, né, e que medidas, né, como distanciamento social mínimo, distanciamento espacial, né, mínimo na sala de aula, de 1,5 metro entre as crianças, só 30% das crianças inicialmente, né, e gradativamente as crianças irem voltando. Mas, essa semana mesmo, já há indícios de que o Estado prevê que não dá para voltar nessas condições da fase amarela. Já estão falando em flexibilizar para a fase laranja, né? O que é um risco ainda maior, porque todo mundo da área médica, os cientistas estão dizendo, não se deve fazer isso, né? É um risco muito grande para as famílias, para as crianças, para os trabalhadores da educação, para o pessoal de suporte das escolas. A gente conhece muito bem a estrutura da rede estadual de São Paulo, principalmente, né? Não há condições nem espaciais, né? As estruturas arquitetônicas das escolas, as condições materiais, as condições humanas, né? Para dar suporte a esse retorno. Então, pareceu-nos uma decisão um pouco precipitada, não o plano em si, né? Precisa haver um plano, mas o anúncio de uma data, já que não há indícios de que nós estamos retrocedendo no controle da doença e que este combate tenha sido efetivo. Ao contrário, né? Tanto o Estado de São Paulo como o Brasil como um todo já está, né, num patamar já mais de 4 semanas de uma estabilidade que não diminui, né? A curva não está decrescendo, ao contrário, né? Nós estamos parados num certo patamar e morrendo, né? Ontem mesmo houve uma divulgação, né, de um número de 1.500 e poucas pessoas, mas acumulado, né, porque o Estado de São Paulo foi um dos que não ofereceu informação em tempo hábil, né, para divulgação. Esse é um outro problema, né? O próprio Ministério da Saúde passou a falhar na transparência em relação à divulgação dos números e precisou que alguns setores da imprensa se unissem para criar um pool, né, para divulgar números
que vinham diretamente das secretarias estaduais de educação, né? E aí, fora esse problema do retorno, né, durante o processo, houve algumas tentativas de ajuste, já que a presença, né, as aulas presenciais foram suspensas, né? Algumas instituições, como as universidades públicas estaduais, corretamente, né, no caso da Unicamp, eu tenho acompanhado muito, né, o reitor determinou que sejam suspensas todas as atividades presenciais por tempo indeterminado, né? Lá no Unicamp existe um hospital universitário, há pessoas que estão voltadas, né, para esse trabalho, e não há nenhuma indicativa de retorno por lá, né? Quer dizer, até nós, professores, estamos orientando os alunos com atividades remotas, sem pressões nenhuma, né, com muita compreensão da situação, porque não é um quadro favorável para retorno nesse momento, né? Às vezes as próprias salas das universidades são pequenas, né, e o distanciamento entre pessoas também não é possível, né, dentro dessas condições de um eventual retorno parcial, controlado, né, coisa desse nível. Bom, então, esta atividade remota, né, que foi uma das possibilidades, no estado de São Paulo foi adotado isso pelo governo estadual, né, proposto, passaram a ocorrer uma série de dificuldades, né? Por exemplo, a dificuldade de acesso à internet, muitas pessoas não têm acesso à internet sequer, né? Muitos jovens, tem algumas regiões, né? Tenho amigos que fazem pesquisas em outras universidades do estado, federais no caso, e que comprovaram que na sua cidade, ali no entorno da universidade, quase 50% dos jovens não têm sequer o celular, né? Eu conheço casos de alunos do meio rural que estão saindo das suas casas, que têm o celular, mas não têm a internet, e indo para um espaço público, por exemplo, uma rodoviária da cidade, para tentar o acesso à internet e para ter acesso a essas aulas remotas. Em que pese o esforço, né, dedicação desses alunos, há um risco muito grande, né, de mobilização, né, crianças saindo do meio rural, indo para o centro da cidade, correndo risco, né, de segurança mesmo, né, no trânsito, e também do próprio contágio, né, que se elas estão sozinhas, aumenta ainda mais o risco, né. Então, essa é uma dificuldade do desconhecimento das técnicas, né? Essa questão da falta do conhecimento digital, não só as famílias, os alunos, mas também os educadores, né? A maioria, boa parte deles, não habituados a esses sistemas de remotos, né? De trabalho remoto, o que acarretou uma necessidade de aprendizagem rápida, né? E também um aumento da demanda de trabalho, porque, ao contrário do que todo mundo pensa, a atividade remota, ela demanda muito mais esforço por parte do professor, da professora, né? Uma carga maior de trabalho, uma condição emocional diferente, né? Que leva a uma série de problemas para a própria saúde, níveis de ansiedade, estresse aumentados, né? As próprias dificuldades no exercício da profissão, né? Alguns setores aí do ensino privado promovendo demissões em massa, injustificadas, né? De maneira, às vezes, muito desrespeitosa para com os professores e professoras. Essa sobrecarga que eu já falei, novas condições de trabalho que levam a um esgotamento emocional, e um outro aspecto que tem a ver mais com o pedagógico, que é as próprias diferenças de percepção sobre o que fazer, né, com essas atividades remotas, sobre, por exemplo, aproveitamento escolar, avaliação da aprendizagem, né, como lidar com isso numa condição totalmente adversa. É preciso explicar que
esta atividade remota não substitui o famoso EAD, né, que é a atividade, uma educação à distância que é regulamentada por lei. O ensino remoto, ele é provisório em função de uma realidade muito específica e por isso talvez a gente precisasse ter uma condescendência maior, uma compreensão maior, né, com as pessoas envolvidas nesse processo. Eu até sugeriria a vocês que nos ouvem que dessem uma olhada numa nota técnica que saiu do DIEESE, no dia 23 agora de julho, que indica uma série de condições, né, a partir de dados que vêm do IBGE, né, aquela amostragem nacional domiciliar, né, que o IBGE faz continuamente. Então, tem lá muito detalhadamente os dados, né, de escolaridade de pessoas que frequentam a escola até os 17 anos no Brasil, né, e eles fazem uma série de usos e interpretações desses dados, e lá no final eles apontam um caminho que é exatamente o caminho que eu vou apontar no final da minha fala hoje, em consonância com o que essa nota técnica indica. E o último aspecto que eu gostaria de comentar, né, agora seria as políticas de educação, considerando essas atividades remotas todas, num contexto da pandemia, né? As ações dos estados e municípios variaram muito de acordo com as orientações políticas e também com as próprias concepções que cada localidade tem de educação, né? É preciso dizer que no Brasil, nas últimas décadas, a gente vê um enfrentamento claro de duas concepções de educação. Por um lado, uma grande parte, né, da sociedade, dos educadores e dos pensadores da educação ligados à ideia de uma educação como direito, plena, para todos, né, que vem essa ideia desde o início do século XX até hoje, chegou até a Constituição Federal, e que os grupos mais progressistas assumiram esse discurso de uma educação como direito social, subjetivo. E, por outro lado, nós tivemos até aproximadamente a década de 2000, entre os anos 90 e a década de 2000, o chamado discurso das competências e habilidades, né, que são duas visões completamente diferentes e, portanto, incidem diferentemente, enquanto concepção de educação, nas soluções que os diferentes governos têm dado a essa situação da pandemia. Eu compreendo, pelo que eu observo, né, dessas realidades distintas, que naquelas localidades onde predomina uma concepção de educação mais técnica, mensurativista, avaliativista, né, de controle de dados, de normas, de informações, etc., falta um pouco desta sensibilidade para com a situação, né? Falta um pouco de sensibilidade para com a situação dos professores, dos pais, dos alunos, e há esse esforço de um retorno às aulas de maneira precoce, né, já que as condições que a gente apontou aqui não são favoráveis a esse retorno, né? Tentam pensar, por exemplo, mecanismos de reposição das supostas perdas, né? E aquilo que supostamente foi perdido, né? Na verdade, a condição é diferenciada, né? A gente não pode ficar aqui contabilizando perdas agora, a gente tem que ter uma noção do que de fato acontece. Acho que a Dayana poderá falar com mais propriedade, né, como uma gestora de uma unidade escolar, como é que isso se dá no dia a dia, né? Então, essa contabilização de perdas, essa preocupação com a gestão do sistema para o ano que vem, né? O próprio secretário de Estado da Educação já manifestou essa preocupação. E então, essa é a percepção mais geral que nos estados onde tem essa visão mais mensurativista, quantitativista, né, e do próprio processo de ensino-aprendizagem predomina, né? Cobrança sobre os professores, novos ritmos, né? Novas
condições materiais que incidem na própria situação psicológica dos professores, né, nas condições de trabalho, né? O professor está em casa, em aula remota, mas é ele que paga a internet, ou o equipamento é dele, o Estado não provê absolutamente nada, né? Ele tem que se virar sozinho, né, para arcar com suas responsabilidades, e a maioria tem feito isso, né? Como sempre, né, os professores seguram a onda, né, no linguajar mais comum, eles estão dando suporte para as crianças como podem, né? Eu acompanho também o trabalho em alguns municípios e sei, né, que está havendo um esforço, né, de professores para fazer o melhor possível nesse contexto totalmente adverso, né? E mais do que isso, né, vocês devem ter visto essa semana conselhos de educação municipal, estadual, jogando a responsabilidade desse retorno às aulas para as famílias, para os pais, né? Sendo que muitos dos cientistas e profissionais da área médica dizem que não é assim, a gente precisa decidir conjuntamente, avaliar os riscos que existem, e eu acho que existem muitos riscos, né, nessa tomada de posição. E, finalmente, né, aqueles governos e aqueles municípios, estados que se pautam por uma visão de educação mais humanizada, crítica, plena, né, como direito, né, tem uma outra percepção. Eu acho que é exatamente esse o caminho que, com uma certa unidade nas ações, que fica no plano aqui de uma esperança, né, utópica que acontecessem, mas a realidade política não propicia isso, mas há, né, municípios e estados que se preocupam em conduzir as coisas de uma outra maneira, respeitando as condições do aluno, dos professores, né, compreendendo a situação, tendo uma postura mais de acolhimento, né, de compreensão, e tendo como foco aquilo que, finalmente, o documento, a nota técnica do DIEESE, aponta no final, no último parágrafo, ou seja, o foco é a preservação da vida. O foco é o respeito à vida, né? Tudo mais a gente pode resolver depois, né? O próprio professor Saviani falou numa live, a questão de poucos dias, reproduzindo a fala de outros especialistas de educação no Brasil, de que o calendário de 2020 deve ser suspenso. E nós, de forma tranquila, o mais tranquila possível, tentarmos, né, e aí no caso a responsabilidade dos governos, desenvolver políticas de inclusão digital, dando suporte aos alunos, aos professores, né, atividades remotas na medida do possível dentro das condições que existem, né, para que os alunos se dediquem a atividades de leitura, escrita e depois reproduzam isso, né, por meio de redações, resenhas, atividades orais, para que se qualifiquem para um eventual retorno à normalidade, se possível, em 2021, já que para esse ano tudo indica que não conseguiremos, né, retornar à normalidade, e, portanto, dando esse suporte material, né, para que isso possa acontecer, né? Então, a merenda escolar continuar sendo oferecida para as crianças, né, um suporte tecnológico para os professores, para os alunos, com programas, desenvolvendo programas, né, e flexibilizar, e aí sim, né, as agendas de trabalho dos professores, né, que estão, sim, sobrecarregados, mesmo isolados, né, porque o professor não é só professor, né, ele tem filhos, ele tem esposa, companheiros, né, tem avós, né, em algumas localidades, alguns municípios têm forçado os profissionais da educação a voltar para a escola, estar lá, né, às vezes a pessoa tem um idoso em casa, né, com doença pré-existente, e ele vai trabalhar na escola, volta para casa, o risco de contágio dessa pessoa em situação de risco é muito maior, né, sem essa sensibilidade humana, né, de que nós vivemos um momento totalmente adverso. Então, era essa a reflexão inicial que eu traria, né? Espero que tenha ajudado um pouco no debate. Muito obrigado aí, José Renato Poli, pela sua contribuição, né?
Depois nós voltamos a dialogar um pouco mais, as pessoas podem colocar as perguntas no chat, onde nós vamos estar falando. Durante a sua fala, veio muito a questão do debate que nós fizemos no CEDEM há 15 dias atrás, onde o professor Carlos Araújo, da UFMG, ele explicava um pouco o conceito da pós-verdade. Ele falava, a pós-verdade não é a mentira. A pós-verdade é uma construção de cultura para se justificar conhecimentos que foram construídos ao longo do tempo pela ciência, pelos pares, pela academia. E nós vemos que essa relação, ela causou uma desconstrução, primeiro, na relação da ciência, da doença por causa dos fatores econômicos, e hoje ela procura causar fatores na educação para forçar um retorno, simplesmente para continuar um aquecimento econômico, e atrás disso, o que acontece? Acontece uma destruição da humanização. Então, a sua fala deixa bem claro para nós isso, que a educação não é apenas você colocando toda a trajetória dos vírus e discutindo a educação no final, deixa que a educação não é apenas um polo, um ponto, mas a educação é a que futuro vamos construir com ela. Pensarmos bem, sempre falaram de um embate entre a economia e a saúde, e todo mundo sabe que ambos não separariam. Mas entre, não é só ambos, mas porque nesse bojo também está a educação, também está o serviço da assistência social, também está o amparo ao idoso, também está o lazer, o esporte, também está o ser humano como uma relação integral, como um indivíduo. Lá ainda de Aristóteles, né, da metafísica, de pensar o ser como um todo. Então, na hora que você começa a falar nesse ponto, a gente traz para olhar agora não os alunos que voltam num processo massivo, ou o educador que se desmata ali para preparar uma aula e mesmo assim ele não tem uma recepção, ele tem um sentimento de dar aula para 2 pessoas, mas ser vigiado por milhões, né? Porque se ele falar algo de errado, vão criticar. Então, todo esse peso psicológico, toda essa relação desconstruída que ocorre também nos profissionais da saúde, traz um processo de desumanização. Então, o vírus, além da sua letalidade física, biológica, ele traz essa letalidade psicológica. Então, lembrando que os profissionais da educação são o segundo grupo num retorno total mais afetado de possibilidade de pegar o coronavírus. Só perde para a saúde. Então, olhem só como nós temos. E aí há um ponto que, como então fazermos isso? Os pais também, eles querem ajuda. E os pais, assim, eles, como os professores e os gestores, estão ali sem saber o que fazer. E como nós podemos fazer isso? E como nós permanecemos? E aí eu acho que o diálogo, eu acho que é uma das coisas fundamentais. E na educação, se tem uma das coisas de qualidade na educação, são os profissionais. Às vezes falta elo entre esses profissionais. Você tem um doutor que está dentro de uma sala de aula de um ensino básico, como você tem um doutor na direção, como você tem um diretor, e se ele fez um doutorado e está ali, é porque ele sabe a importância da educação. E é nesse ponto agora que nós convidamos a doutora Daiana Andrade para estar conversando conosco neste momento. Ela é mestre e doutoranda em História, Política e Sociedade pela PUC de São Paulo. E eu fui olhar a tese e a dissertação dela. E eu achei que era a pessoa perfeita para o momento perfeito para falar isso. Primeiro porque ela traz na sua dissertação já um pouco do discurso da excelência na educação, sendo para uma escola de desinteressados, imorais e agressivos. Agora eu falo que ela coloca isso entre aspas, porque é como muitas vezes nós olhamos para os alunos, principalmente de vulnerabilidades sociais. Nós não olhamos eles como seres humanos. Então, isso já traz como nós estamos olhando para os nossos alunos durante a pandemia. E o segundo é portas abertas e olhos fechados.
permanência desqualificada. Continuar a educação desse jeito realmente é continuar a educação? É uma educação continuada? Então, eu acho que a tese e a dissertação da Daiane, ela, ainda que seja para responder problemas, acredito eu, pelo que eu vi, de vulnerabilidade social, ela pode responder um problema muito mais amplo para nós. Então, nós passamos a palavra agora para a doutora Daiane, por favor. Obrigada. Queria dizer que é um prazer estar aqui, dividir esse momento com vocês, esse contexto tão complicado, tão complexo, que nós não temos respostas prontas, né? Que está todo mundo caminhando, mas que estamos todos fazendo o melhor possível, né? Como o professor Poli colocou, a questão dos professores, de que estão, sim, sobrecarregados. Eu converso com pessoas de diferentes locais, então não é uma questão de uma rede, de uma escola, é um problema que está acometendo mesmo a educação como um todo. Ana Lúcia Goulart fala muito disso, né? Essa questão de que estão superdimensionando as condições e o que é possível ser feito, né? Por parte dos professores, por parte dos alunos, porque estamos todos afetados por esse contexto que, como o Jean colocou, como o professor Poli colocou, a prioridade é a vida, é a saúde, e como é que a gente entra, né, nisso tudo, fazendo uma contribuição positiva. Ana Lúcia tem dito também da sobrecarga da mulher, nesse contexto, né, a mulher que trabalha em casa, a mulher que trabalha fora, e a mulher agora que precisa ocupar um papel que muitas vezes ela não sabe como fazer, né, que é o de auxiliar a criança, que é o de buscar atividade na escola. Então, a Ana Lúcia tem falado muito disso, dessa questão do papel da mulher nesse contexto todo, o que é que a gente está trazendo de sofrimento, né, de um peso extra para as casas e para as famílias. Eu sou diretora de uma escola de educação infantil há 9 anos, e nesse momento, eu acho que é uma das situações mais complicadas, dos contextos mais complexos, porque a criança pequena, ela não tem essa autonomia que se exige de uma educação nesse formato, né? Então, se ela não for feita com cuidado, ela vai, sim, de fato, sobrecarregar as famílias. E a LDB não prevê a educação à distância para a educação infantil, para essa faixa etária, nem mesmo em casos de emergência. E aí tem todo um movimento da ANPED, do MIEIB, da Rede Nacional de Primeira Infância, todos eles colocando a questão de que não é possível a gente escolarizar as casas, institucionalizar o ambiente familiar, né? Não é por esse caminho que vai ser possível um trabalho nesse momento. A família, a escola para a educação infantil, elas têm funções complementares, mas elas não são funções iguais, então um não vai se sobrepor ao outro, né? É o que a gente tem dito para os pais da nossa escola, para as famílias. Eles não vão ocupar o papel do professor, então eles podem ficar tranquilos quanto a isso. E ao passo que a gente vê em alguns locais, né, da conversa, a gente fica sabendo de que há locais fazendo isso, né, tentando colocar a escola dentro de uma caixinha e levar até a casa das crianças. E nisso a gente vai construindo um processo de mais peso e sofrimento nesse momento, né? Esse teor escolarizante, que pode trazer um estresse maior ainda do que tudo que nós já estamos vivendo, que não está fácil para ninguém, né? A educação infantil não é preparatória para o fundamental, tem também esse pressuposto muito importante na documentação, então não tem por que se exigir descaracterizar a educação infantil para preparar a criança para um processo que muitas vezes ela nem está pronta nesse momento, né? E a sociedade também de pediatria tem dito muito sobre o uso das telas, né? Muitas vezes a proposta vai e ela exige que a criança utilize a tela, o que pode causar, tem todos uns estudos sobre isso, né? A dependência digital e muitas outras questões. Então, a gente tem um panorama complexo pela frente, sem contar o principal, que são as diretrizes curriculares da educação infantil, que trazem para a gente que o principal para a criança na educação infantil é a interação. E se não tem essa interação, como é que esse processo acontece, né? É possível de ser feito no ambiente doméstico? Então, essas são as discussões que a gente vem trazendo para a nossa escola. E o que a gente vem tentando fazer
é estabelecer um diálogo franco com as famílias de uma forma horizontal, né, sem nos sobrepormos porque somos pedagogos, porque temos uma formação, enfim. Então, a gente está buscando ouvir das famílias o que é importante nesse momento, quais são as contribuições que nós podemos trazer, mas sem cobrança, sem exigência, respeitando a condição e a situação de cada família. Então, dentro da realidade de cada família, de que forma que a gente pode contribuir, né? De que maneira a gente entra na casa com muito respeito, com muito cuidado. É nesse processo que a gente vem tentando construir um trabalho, né? Um processo de escuta, uma construção coletiva com todos. E também, o que é muito importante, que pouco é feito, muitas vezes a gente pensa pelas crianças, né? A gente acha que as crianças não têm condição de apontar para a gente o que é importante para elas, o que é efetivo. E as crianças, elas denunciam para a gente o tempo todo, né? Seja na escola, seja em casa. Quando ela se recusa, ela está dizendo alguma coisa para a gente, né? De repente, esse não é o caminho. Então, a gente precisa, sim, não diria nem dar voz, porque elas têm voz, né? A gente, às vezes, confunde muito isso. Respeitar esse espaço de posicionamento da criança. Então, ela tem que dizer para a gente se estamos no caminho certo. Não adianta a gente se reunir, se achar superior e planejar para a criança, tem que ser com ela, né? Ela que está vivendo esse processo. Então, a gente tentou fazer um acolhimento com as famílias, a gente ofereceu uma roda de conversa, um apoio psicológico, para que eles dissessem para a gente onde é que eles estão precisando de orientação, e a gente deixa bem claro, a prioridade deste momento é a saúde, é a vida, é resolver as questões da vulnerabilidade. Estando com isso resolvido, aí a gente pode entrar e fazer troca positiva. Caso não, essa é a prioridade, né? Então, a gente tenta trabalhar tudo isso com muito respeito. E a gente tem tido um retorno positivo, na medida do possível, da forma de trabalhar em conjunto. Então, a gente fez questionário, a gente ligou para cada família, os professores fizeram esse trabalho, telefonou para cada família para saber o que eles esperavam da escola nesse momento, fizemos questionário. A gente está nesse caminho de conversa mesmo, de uma construção, de um diálogo, de um trabalho que vai e volta, né, que tem um retorno, e aí a gente deixa claro para eles, não é possível fazer tudo, participe do que é possível, né, não se sobrecarregue, e não sobrecarregue as crianças também. A gente vem falando muito sobre isso. O Freitas, agora eu vou dar uns pitacos um pouco meio geral, mas aí o Jean vai saber falar melhor que eu nesse sentido, né? Faz bastante tempo que eu já não lido mais com a escola de Fundamental 2. Eu trabalhava também nas escolas de Fundamental 2 quando eu fiz a minha tese. E, assim, de conversa com as pessoas, né? De diálogo. O Freitas diz também da entrada massiva do empresariado, né? Que este é um momento perigoso nesse sentido, pela questão das mídias, pela questão das plataformas. Então, esse também é um caminho perigoso e que a gente precisa estar atento, né? A entrada do setor privado na educação pública. E o que eu tenho escutado também, esse anseio de que a educação não está funcionando, né? É uma coisa que me inquieta muito nesse trabalho remoto. Mas ela funcionava, né? Eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar. A escola, ela não excluía, como o Jean comentou, a minha tese, eu terminei em 2014, e realmente o título foi esse, A Escola de Portas Abertas e Olhos Fechados, Situação de Permanência Desqualificada. Como eu trabalhava com Fundamental 2, eu me incomodava com aquela realidade das crianças, adolescentes, no caso, finalizarem o processo de escolarização analfabetos. Como é que acontecia, né? Eles iam do 9º ano para o ensino médio analfabetos. E aí eu fiquei pensando muito sobre isso e foi essa tese que eu desenvolvi. Os processos de sobrevida desses alunos na escola quando eles não tinham o instrumental básico, né? Para um processo de escolarização, que é a leitura e a escrita, eles não dominavam. E aí como é que eles sobreviviam? Muitas vezes pela indisciplina,
Muitas vezes eles criavam uma capa de indisciplinado para poder esconder a vergonha de não saber ler naquele contexto, né? De não saber ler, de não saber escrever, de não ter as ferramentas básicas. Então, a própria vítima se sente culpada nesse contexto. Então, será que ela não está funcionando agora? Será que ela tem todos os investimentos necessários, né? Ou já é um processo de deterioração que vem ao longo do tempo? Então, acho que essa é uma questão importante para a gente pensar também. Ela funcionava? Os investimentos eram suficientes e são suficientes? Foi comentado aqui sobre essa questão do nosso governo atual, né? A educação também não é uma prioridade, né? A saúde não é uma prioridade, mas a educação também não é. Então, a escola pública já passa por um processo de degradação ao longo do tempo, né? Quando não se valoriza o professor, quando ele não recebe o suficiente, quando não se tem investimento. Então, esse problema já vem acontecendo há algum tempo. E mesmo uma grande parcela que está dentro da escola, na verdade, ela está fora, né? Ela só está dentro de uma maneira formal, mas ela não está participando efetivamente dessa situação, desse contexto. Ela só é como eu fiz na minha tese, né? A questão do título, a escola está de portas abertas, né? O acesso é para todos, mas e a permanência, né? Ela é qualificada? Então, acho que são questões importantes para a gente pensar que esse processo de exclusão sempre existiu, né? Sempre de um certo tempo para cá. E vem se avolumando, a pandemia coloca luz sobre isso, né? Ela escancara um processo de exclusão que já é de todo o contexto. Então, acho que é isso que a gente vai precisar se debruçar agora, para a gente poder garantir o básico para esses alunos, né? Será que a situação... Eu estava conversando com uma amiga que é gestora de uma escola de Fundamental 2, e aí o Jean, acho que tem mais argumentos que eu nesse sentido, mas a evasão, imagino que já vem aumentando, né? Pelo menos nos poucos locais, assim, em que eu tenho contato, a evasão já é um processo que está acontecendo. E a questão do trabalho, muitos vão precisar sair, vão precisar trabalhar, então a pandemia, ela traz bastante questões para a gente, né? E, assim, apesar desses que estão fora, quais as perspectivas que nós temos, né? Sobre o que a gente pode pensar? Eu não tenho uma resposta pronta, mas qual é a nossa construção diante disso? Eu penso numa construção participativa, em que as famílias digam para a gente o que é importante, em que os alunos, em que as crianças, os adolescentes também sinalizem para a gente o que é importante, e que a gente possa fazer isso em conjunto. Porque nesse momento eu não vejo um outro caminho, uma outra possibilidade, né? Se a gente trouxer, principalmente na minha área de atuação, que é a educação infantil, se a gente trouxer uma obrigatoriedade, a gente vai desrespeitar processos do desenvolvimento, que são muito importantes para as crianças, e a gente vai gerar angústia e sofrimento nas casas, né? Se nós não temos a interação, então como é que a gente vai exigir que aconteça esse processo, que aconteça a educação infantil na casa? Não é possível. Se não tem interação, a educação infantil não acontece. Então, o que nós podemos fazer, o que eu sempre estou dizendo, nós podemos contribuir dentro dos limites e condições de cada grupo, né? Então, eu acho que esse é o caminho, mas que nós vamos enfrentar um processo de exclusão ainda maior, sem dúvida. E aí, como é que a gente vai lidar com isso, né? Eu sou presidente do Conselho Municipal de Educação, e a União dos Conselhos lançou um guia, em que tem alguns estudos que apontam que 40% dos alunos não têm acesso à internet. Esse é um número muito importante para a gente pensar, né? Que os professores, eles precisam ser ouvidos e estimulados, que eles estão muito fora de todo esse processo. Esse guia, ele traz uma realidade nacional. Então, não é uma questão local, é uma situação mesmo para a gente poder pensar sobre, né? O professor como agente, a criança como agente, e a família também. Os diferentes atores da escola poderem juntos construir uma proposta que seja efetiva para todos. Eu acho que é isso que está faltando, espaços de escuta, né?
e acho que a minha fala vai nesse sentido. Eu acredito muito nisso, no caminho de uma construção participativa. É isso, então. Obrigada. Muito obrigado, Dayana. Eu acho que você falou assim, eu vou falar da educação infantil. E você falou da educação infantil até a universidade, né? Até porque a tua fala, ela é o único caminho que nós encontramos até agora, que é o caminho do diálogo, né? O Tião Rocha fala que não existe educação se não for entre iguais. E iguais são pessoas que dialogam, né? E é um caminho difícil, mas como diria o Racionais MCs, né? A felicidade é um caminho estreito ao meio de uma selva triste. E a educação, ela tem que ser feliz. Se uma coisa que a escola não pode fazer é tirar da aprendizagem o dom da felicidade. Então, e quando você cria essa comunicação, falando do infantil, você traz uma iluminação para nós como um todo. Você falou, no Fundamental 2, a evasão é muito clara, mas eu sou professor do EJA também, de Educação de Jovens e Adultos. E a evasão acaba sendo maior ainda. A evasão continua sendo uma relação muito, muito, muito grande nesse ponto. Agora, com a pandemia, a evasão do EJA já é algo muito grande. Por quê? Porque a educação, ela não veio como um processo de integral, igual você falou do infantil, a importância da socialização. Essa importância da socialização, ela se transpassa do infantil e vai chegar à universidade, porque a informação em si, ela é uma reunião de dados, mas o conhecimento é a contextualização dele ocorrida em um coletivo. Então, há nesse ponto. Só que, ao mesmo tempo, e aí eu vou aproveitar uma pergunta que foi colocada aqui no chat, nesse momento, pela Silene Costa, sobre como chegar às secretarias. Mas às secretarias de educação, como esse diálogo, como essa visão humanizada. E aí eu tenho um diretor e um doutor que foi secretário de educação, uma doutora que é diretora de uma educação, e aí que está um ponto. Então, e além disso, como chegar a essas secretarias, eu quero puxar uma questão do Boaventura junto com isso. O tempo político e o tempo midiático não é o tempo humano, às vezes. Então, o tempo que eles estão pensando de completar o conteúdo não é o tempo que essas crianças, que esses familiares, que esses pais têm para refletir sobre o que está acontecendo agora. É muito ruim quando um pai liga desesperado que ele não está conseguindo ajudar o filho. E você fala, pai, você não precisa saber isso. Você não precisa saber que a Guerra dos 100 Anos não durou 100 anos. Você precisa apenas estar junto do seu filho. Porque é assim que nós vamos construir. Então, pegando a pergunta da Silene Costa, como chegamos isso nas secretarias, nos gestores ali que estão no papel político? E aproveitando um ponto do Boaventura, que não acompanha, muitas vezes, essa gestão política, o tempo humano. Como nós podemos fazer isso? O que vocês pensam nisso? E aí a gente poderia inverter, continuar agora a sequência, o Poli e depois diretamente a Daiane. Bom, eu acho que a resposta já está na própria fala da Daiana, né? Ela mencionou a atuação dela à frente de um Conselho Municipal de Educação e os governos que são comprometidos com uma perspectiva democrático-participativa, eles têm que garantir meios, né, espaços para o debate, até mesmo para discutir as próprias políticas, né? E não é fácil, né? Como você falou, Jean, eu já estive à frente de uma secretaria e talvez o maior desafio
que eu tive, junto com toda a equipe, naquele contexto de 2015, né? A gente vinha de um processo de aprovação do Plano Nacional de Educação, que, aliás, né, está todo ele já comprometido, né? Já não se consegue mais atingir as metas, as estratégias que estão propostas no plano, né? O professor Saviani falou isso também na última aparição dele, numa live, né? Quer dizer, o Plano Nacional de Educação foi todo aquele trabalho sério, né? Construir uma dinâmica de política pública, já está tudo aí comprometido, porque os últimos 2 governos fizeram de tudo para desfigurar, destruir toda aquela estrutura jurídica e de debates que tinha sido acumulada ao longo dos últimos 10, 15 anos, né? Infelizmente. Inclusive, no bojo dessa destruição está também a destruição dos processos de financiamento, né? Em que pese agora a aprovação do novo Fundeb, né, de desenvolvimento da educação básica e valorização do magistério, que garantia uma certa continuidade para a manutenção dos sistemas, o que tinha de previsão era que o montante de recursos que viriam, por exemplo, do pré-sal, iriam ser dirigidos prioritariamente para a educação e saúde, e só que em 2017 houve a aprovação de uma PEC, né, de uma proposta de emenda constitucional que limitou os recursos dessas áreas, né, tirando, portanto, a possibilidade dos governos municipais, estaduais, não só conduzirem o que já tinham feito, como projetar novas possibilidades, né? Mas eu acredito, como a própria Daiana já falou, que são os processos democráticos nos conselhos, nos fóruns, né, e nos conselhos de escola que podem reverter um pouco essas situações, né, já que a situação maior ela é bastante complexa, mas às vezes nas localidades é possível conduzir de outras maneiras, né? Eu disse que a minha maior preocupação e da equipe, quando estava à frente da Secretaria de Educação de Jundiaí, foi aprovar 2 leis, criando um Conselho Municipal de Educação democrático, participativo, porque o que tinha antes era uma lei fajuta, em que o prefeito indicava os componentes do conselho, e queríamos, né, e construímos uma lei para a criação do Fórum Municipal de Educação, que seria um espaço mais amplo, né, para que todas as pessoas, representantes de diversos setores da sociedade, pudessem convergir no debate da elaboração das políticas. E essas instâncias acabam sendo espaços onde as comunidades e os diversos setores, professores, pais, alunos, funcionários, encontram, né, representatividade e podem ajudar a discutir as políticas, né? No espaço da escola, o conselho de escola, né, fizemos, na minha época, um trabalho forte de formação de conselheiros escolares, né, para fortalecer as comunidades escolares, e ali o professor, o aluno, o pai, né, ter assente neste conselho escolar, ajudar a gestão a pensar as dinâmicas de cada comunidade, porque cada comunidade tem uma característica, tem situações próprias, né, de realidades econômicas, culturais. Inclusive, eu sou defensor de que cada comunidade possa ter uma autonomia para pensar seus currículos, né, suas formas de avaliação, as próprias práticas de ensino-aprendizagem, né, uma autonomia a partir de diretrizes, né. Hoje em dia, a gente fala mais em diretrizes e não mais em currículo fechado ou uma política fechada, né? E por isso a solução está na participação nessas instâncias, no Conselho Municipal de Educação, num fórum e também nos conselhos escolares. A própria Daiana já tinha, acho que, dado a dica, né? E os professores, quando querem, né, trazer suas demandas, têm que buscar espaços, né, nessas instâncias, lutar também por meio das suas entidades representativas de classe, né, ou culturais, para ter espaço nessas
instâncias de decisão, né? Seguindo, evidentemente, todo o rito democrático de eleição de representantes, né? E se fortalecendo e ajudando a pensar essas situações específicas e essas mais complexas como essa que a gente está vivendo. Não sei, eu acho que, pelo que eu entendi, é exatamente isso que a Dayana pensa, né? E acho que esse é o caminho. Sim, eu acredito também nesse processo de construção democrática, de gestão democrática, mesmo porque isso é lei já há mais de 20 anos. Mas isso não é muito implementado nas diversas redes, né? Mas eu acredito nesse processo, quando as pessoas se sentem parte, eu acho que tem mais efetividade nas decisões, no que é construído. O que vem de cima para baixo, muitas vezes, ele chega de uma forma que não afeta os profissionais, né? E se a gente não afetar, dificilmente encontra um caminho aí favorável. Acredito nisso também. Em 2014, foi montada, quando estava começando a discutir a BNCC, uma comissão entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação, né, o MINC e o MEC. E eu fiz parte dessa comissão, foi um fórum permanente, onde eu, no caso, representando o setor da cultura, a nossa defesa era como uma escola pública poderia incluir no seu currículo, por exemplo, a experiência de um mestre griot, de uma cirandeira, de uma oleira. Então, como? Porque assim, havia muito aquilo, vamos chamar um índio para vir à nossa escola. Mas não, por que não contratar ele para dar aula na nossa escola? Então, nós entramos nesse debate com o MEC. E o MEC, a gente está falando de um governo, não do governo Dilma, e mesmo assim o MEC ainda tinha uma dificuldade de entender isso, como se aquilo fosse um algo fechado do professor. E aí, como os dois falaram que a educação ela é um fator democrático, eu gosto de acrescentar mais um adjetivo nisso. Além de ela ser um fator democrático da participação de todos, ela é democrática e popular. Ué, mas democrático já não é popular? É que quando se adiciona o popular, você parte num princípio de igualdade dos movimentos sociais, ou dos movimentos comunitários, ou dos movimentos daquilo, com o poder de decisão igual. Então, a democracia ela já daria isso por si, mas o popular é um adjetivo que acrescenta essa força da população. Porque a escola é para o povo, com o povo, não existe outra maneira. Então, há essa relação. E o que às vezes acontece é que as gestões, elas não compreendem isso. Elas fazem o processo inverso. Elas trazem de cima, no setor, como se somos o poder político, e nem como fator técnico, que também já não estaria... Não estou falando que é certo, que eu acho que o técnico é o importante junto com o popular, mas muitas vezes apenas o fator político e mediático é o que orienta as práticas pedagógicas em muitos municípios. Lembrando aqui uma frase da Ana Maria Braga, da Ana Maria Camargo, nossa, que é muito boa, que ela fala assim, o município é o locus privilegiado da vivência. Ou seja, é no município que as coisas acontecem. Ninguém sabe onde é o MEC. A a diretoria regional de educação muitas vezes nem fica na cidade, mas a Secretaria de Educação está lá. Por isso que o município, por isso que a Secretaria de Educação, ela tem que ter essa compreensão da relação democrática e popular. Ou seja, não é ela que está fazendo educação para o povo, mas é o povo que está constituindo uma educação junto com ela. E nós temos agora uma pergunta da coordenadora do CEDEM, mas é uma pergunta como mãe, tá? Então, da Sônia Tolentino, que traz para nós o seguinte: tenho acompanhado por depoimento de colegas e vivências, e por minha vivência em própria casa, já que tenho 2 crianças,
as pressões e as necessidades de adaptações. A maior parte das vezes improvisada das atividades tradicionais ministradas no ensino presencial. O que se nota com bastante constância é a necessidade de justificar sua própria existência enquanto educador. Isso, além de gerar um estresse ao profissional, transmite uma sobrecarga ao aluno. O que se nota também é que o estado mental e emocional das crianças não é considerado nesse momento. A elas é relegado o status de receptoras de decisões, mais políticas e econômicas do que pedagógicas. As condições de estrutura familiar são ignoradas normalmente. Gostaria de ouvir os palestrantes sobre essa questão. Então, sobre essa questão da adaptação do tradicional para uma plataforma digital. Resumindo, aquele professor que só passava a matéria na lousa, agora ele manda o slide para copiar, entendeu? E esse estado mental que está causando nas crianças e nos profissionais da educação. Vamos inverter agora um pouco, né? Começar pela Daiana, depois nós passamos para o Poli. Essa fala, ela é muito de encontro com o que eu comentei da Ana Lúcia Goulart, né? De que há um exagero das expectativas do que é possível fazer nesse momento, e eu acrescentaria que não só um exagero das expectativas, mas uma confusão também do caminho da questão da escola e da família, né? A gente tem situação de famílias onde uma das pessoas é analfabeta, e seria a pessoa que está em casa com a criança. E como é que a gente vai exigir um acompanhamento nesse sentido, né? Onde é que está? A gente não pode homogeneizar. Se a gente homogeneiza as práticas, algumas pessoas vão ficar de lado. E é o que acontece, né? Como é que você manda uma proposta escrita e a mãe, o pai, a pessoa que está com a criança não sabe ler, né? Então, todos esses fatores têm que ser considerados. E mesmo a questão, eu tenho ficado muito inquieta, que eu acho que algumas práticas nem mais na escola caberiam, né? E algumas que não caberiam na escola estão sendo mandadas para casa, o que é um crime maior ainda, né? Se a gente for pensar sobre isso. E é um desrespeito também à condição de cada família, como a própria pergunta colocou, o estresse. E o que eu vejo das escolas particulares, de modo geral, ouvindo amigas que têm filho nessas escolas, eles estão mesmo sobrecarregando, principalmente as crianças da educação infantil, né, que é o meu campo mais, onde eu mais circulo, para justificar mesmo, como foi dito, para justificar a existência, e acrescentaria a palavra mensalidade, né, nisso tudo. Então, sem considerar o professor que está ali, sem considerar a criança, a família, qual é a condição em que eles estão, eles precisam quantificar o processo para poder justificar o valor recebido. Então, isso é muito triste de perceber, essa descaracterização da qualidade da escola, né, se tornando a quantidade em detrimento da qualidade. E gerando estresse mesmo, assim, eu tenho amigas pedagogas, né, que não sabem o que fazer, não cabe na realidade delas. Esse momento não cabe, né, estão trabalhando de casa, ou estão trabalhando fora, e a criança fica com o avô, com a avó, ou com alguém, enfim, né, que foi encontrado para que a criança fique nessa situação, e esse estresse, e essa sobrecarga, e essa cobrança do porquê não enviou, da data para enviar. Então, eu acho que tudo isso gera muita ansiedade e angústia. Inclusive, eu fico pensando sobre isso. Se para pedagogos, né, não está fácil, porque o pedagogo também não é o professor do filho dele, né? Existe uma vida além disso, uma outra situação, um outro contexto. Imagina para quem não tem este domínio, como é que a gente exige e como é que a gente contabiliza também o trabalho feito por uma outra pessoa, né? Foi encaminhado para ser feito, mas quem fez? Não fui eu, porque eu não estava na casa da criança, né? Como é que foi feito esse processo? Então, o caminho é não buscar a quantidade, né? A quantidade ou a contabilização das 200 horas aí, fazendo uma equivalência de atividade hora. A gente precisa pensar mesmo com empatia, pensar na situação do outro,
pensar nos nossos professores sobrecarregados, sim, porque tem essa questão, acho que foi o Renato que falou, não me lembro, o Jean, essa questão de que eles estão com as crianças em casa, de que eles têm uma série de questões para dar conta, que acaba gerando um sofrimento muito grande, né? E lidar com essas novas plataformas e com essa questão da tecnologia que muitos não dominavam e que continuam não dominando e que às vezes não tem o suporte para um curso, para uma formação, já teve que entrar nessa era digital e não é fácil, né? Eles estão, sim, os relatos que eu ouço é de um trabalho infinito, assim, né? Um trabalho que começa às 7 horas e vai até o quanto a pessoa conseguir, né? Ninguém está trabalhando o quanto trabalhava, as pessoas estão trabalhando mais. Então, acho que isso precisa ser considerado, respeitado, e a gente precisa aí achar um compasso para lidar com isso tudo, respeitando o profissional que está ali, respeitando a criança, para que não se viole os direitos da criança, né? Uma questão muito importante também, e para que não se viole as condições de cada família, né, para que a gente não seja um fardo, eu tenho dito muito isso, a preocupação de não ser um fardo a mais nessa realidade já tão difícil, né, que a gente possa contribuir, se for possível, né, se as outras necessidades básicas, primordiais nesse momento não estiverem garantidas, eu acho que nenhum papel efetivo a gente tem nesse momento, a gente precisa priorizar o que é essencial agora, sobre isso que eu penso. José Renato Poli. Bom, Sônia, eu, ouvindo aí a sua pergunta, eu fico até feliz com o fato de eu ser um profissional da área da filosofia da educação, né? Porque eu acho que a primeira coisa que todo educador deve se perguntar antes de qualquer atividade ou qualquer proposta de trabalho é por que eu educo, né? Por que eu estou fazendo isso? Qual o objetivo do educar, né? Eu acredito que essa dificuldade que você apontou, ela tem relação com várias coisas. Primeiro, com formação, né? Com os processos de formação de professores no Brasil e com as concepções de educação. Na minha fala inicial, eu falei que existe no Brasil um conflito entre duas posições que vem se arrastando já há pelo menos umas 2, 3 décadas e, de uma certa maneira, o discurso das competências e habilidades foi hegemônico durante 20 anos e ele deixou uma marca na formação dos professores, né? Que é essa ideia de que o mais importante é, digamos, o conteúdo a ser ensinado e nós não perguntamos do porquê temos que ensinar isso e não discutimos os meios, o como, né? Eu sou, assim, um estudioso do Paulo Freire e de um outro filósofo alemão, o Jürgen Habermas, né, que ambos têm uma percepção de que nos processos educativos o mais importante são as formas de comunicação, né? Inclusive o Paulo Freire foi um dos educadores mundiais que apontou que a realidade das pessoas precisa ser considerada, né? A partir da ideia de leitura de mundo, né? Não se ensina absolutamente nada se você não levar em conta aquilo que as pessoas já viveram, a experiência delas, né? Mesmo com essas dificuldades que a gente está tendo de trabalhar com novas tecnologias, com essas novas ferramentas, às vezes eu acho que a gente não se dá conta das oportunidades também que nós temos, né? De, mesmo dentro desses limites, utilizar essas ferramentas novas e dialogar com os nossos alunos, nossas crianças, mais do que ficar preocupado em encher a cabeça delas com aquilo que tradicionalmente a gente ensinaria num processo formal de educação regular, né? Fora de uma condição como essa que a gente tem, né? Então, às vezes, a gente perde essa oportunidade. Como a Daiana falou, tem mesmo casos, eu tenho amigas também que estão na iminência de tirar seus filhos de escolas particulares, porque é um verdadeiro massacre, né? Se eu
se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria, deixem as crianças em paz, né? Elas têm mais coisas para fazer nesse momento, né? Deixem elas brincarem. Aliás, o Jean comentou também, como eu estou dizendo que existe um conflito de concepções, a própria Base Nacional Comum Curricular, que foi aprovada em 2017, ela é a expressão pura desse conflito de concepções, porque a educação infantil, toda ela é marcada por um viés da educação como direito, vendo a criança na sua totalidade, uma perspectiva de formação integral, né, da pessoa, considerando a socialização como o principal objeto da educação. O Saviani falou isso na live dele, né? A gente se esquece de que no momento a gente está sendo impedido, né, de compartilhar experiências com as pessoas. Essa socialização ela não se dá presencialmente, né? A gente está fazendo um esforço para que ela ocorra por outros meios, né? E ao invés de a gente romper com aquela lógica que vem, né, por conta, eu tenho convicção disso, de uma concepção de educação conteudista, avaliativista, mensurativista, quantitativista, né, que é a marca da formação dos professores nas últimas décadas, a gente reproduz, né? Perdemos a oportunidade de fazer essa conversa com as crianças, né? Como o Paulo Freire o método dele era baseado no diálogo, o Habermas também fala de um diálogo qualificado, a gente está perdendo essa oportunidade. Já perdemos, normalmente, né, quando a gente está no ensino presencial com as pessoas, essa oportunidade porque nós não dialogamos com ninguém, né? A gente vai reproduzindo as coisas e sem muito questionar, e por isso que eu acho que a pergunta deveria ser por que eu educo, né? O que eu estou querendo para esse momento. E é claro, como a Dayana falou, também tem fatores múltiplos aí que incidem sobre o trabalho do professor, pressões de sistemas, ou no caso da escola particular, com exceções, é verdade, né? Existe uma pressão muito grande para que os professores cumpram metas, né? Aliás, né, os grandes princípios de uma educação baseada nessa visão mais técnica são esses: eficácia, eficiência, inovação, são palavras habitualmente usadas como conceitos e que estão fora completamente de uma percepção de educação integral, de formação humana holística, né, pensando todas as dimensões do ato educativo, e ficamos perdendo tempo com essas coisas, né, reproduzindo conteúdos e formas de ensino num contexto totalmente adverso, como se nós estivéssemos ainda na sala de aula com nossos alunos e alunas, né? É evidente que para cada faixa etária existem conteúdos, também tem que alguma coisa, né? Algum conteúdo, algum trabalho a gente tem que fazer com as crianças, mas não da mesma forma que a gente faria presencialmente, né? Respeitando mais o tempo delas, né? Quer dizer, ter menos pressão, menos atividade, para que ela possa conviver mais com a família. Às vezes a família também está sobrecarregada. Ontem mesmo conversava com alguns alunos de pós-graduação, um rapaz cuja esposa estava entubada até ontem pelo Covid, e ele está cuidando do filho, trabalhando remoto, a sogra dando suporte para ele, né? A mãe, a sogra. Então, não dá para ser assim. A gente precisa ouvir mais, como a Dayana já falou, né, algumas pessoas que perguntaram, né, dialogar mais, ouvir mais as pessoas e, sobretudo, as crianças, né, que estão na educação infantil. Essas, talvez mais do que nunca, precisam ser mais respeitadas ainda, né, porque o tempo delas é totalmente diferente e a marca, né, desse conflito de concepções está na BNCC. Está em outros lugares também, mas a BNCC recentemente acabou sendo aprovada e pressionando municípios para aprovarem suas diretrizes curriculares rapidamente, e isso, de certa forma, é feito de maneira atropelada, sem que haja um tempo para refletir, né? Por isso a pergunta é: por que educamos? É fundamental fazer essa pergunta antes de qualquer coisa. Então, tá ótimo. Nós estamos encerrando o nosso debate aí,
excelente repercussão, muito bom, vocês, parabéns, Dr. José Renato Poli, parabéns, doutora Dayana, e eu gostaria então de deixar um último minuto a palavra para vocês encerrarem, para vocês se despedirem, que nós tivemos mais de 1.000 pessoas acompanhando, e eu vou deixar simplesmente vocês darem o tchau para vocês, explicando por que vocês educam. Pode começar. Pode começar pela Dayana. Porque eu educo? Porque eu acredito num mundo mais justo, mais humano, onde as diferentes pessoas sejam consideradas e façam parte, de fato, de uma vida digna, que elas tenham condições todas de uma vida digna. E aí, transpondo um pouco para o momento, o que é dignidade nesse momento é o respeito, né? É a empatia, é olhar esse profissional, professor, que está aí se reinventando para dar conta de tudo isso que está acontecendo, ninguém se preparou para isso. Então, meu respeito a todos esses professores que eu convivo e que eu vejo que estão trabalhando demais para poder reconstruir isso. Então, eu educo acreditando nisso, acreditando numa escola, numa educação de qualidade, libertadora, emancipadora, para todas as crianças, sem ficar nenhum para trás, é nisso que eu acredito. Bom, queria agradecer, Jean, Sônia, Dayana, por essa experiência, né? E eu escrevi na semana passada um pequeno texto no meu blog, cujo título é Do Amor à Política, a Política do Amor. E quando eu escrevi isso, eu estava um pouco refletindo sobre a necessidade de uma certa unidade das pessoas do campo progressista hoje, no enfrentamento dessa condição totalmente adversa politicamente, né, de um reacionarismo muito grande no plano da política institucional no nosso país hoje. E eu transferiria essa mesma preocupação para a realidade da educação, né? Penso, evidentemente, no Paulo Freire, porque na última entrevista que o Paulo Freire deu para uma emissora de televisão, ele foi perguntado, né? A última pergunta, o jornalista disse para ele como que ele gostaria de ser reconhecido, né? E ele disse mais ou menos isso, né? Que gostaria de ser reconhecido como uma pessoa que amou as gentes, a natureza, os animais, os bichos, as águas, né? Então, eu acho que a educação, eu educo e me insiro nessa perspectiva de educação como um ato amoroso. É claro que ele tem toda uma responsabilidade, né, formal, técnica, científica, que tem que estar aliada a essa postura amorosa nossa de educadores, né? E eu acho que é só um amor enquanto uma racionalidade mesmo, no plano de uma ética do cuidado, é que pode promover grandes transformações na sociedade. Eu acredito que a educação é dos campos, uma das ferramentas para essa transformação, muito em confluência com o que a Dayana falou, né, para a gente construir uma sociedade justa, humanizada, né, emancipada, livre, com mais igualdade, né, onde as lideranças se vejam mais preocupadas com o bem-estar geral e não com seus próprios interesses, muitas vezes mesquinhos, né, pequenos, e que, oxalá, por meio da educação, a gente consiga, né, num processo que o Paulo Freire chamava de inédito viável, construir esse tipo de sociedade que, evidentemente, seria a melhor para todo mundo. Portanto, uma sociedade do amor, né, do amor enquanto uma racionalidade, um acordo entre os seres humanos. Se é que isso é possível dentro de um contexto de muita diversidade, de disputas, de ideias, de interesses, né? Mas eu acho que um dia a gente vai chegar lá, se Deus quiser. Então, tá bom. E que assim seja e que educamos para isso e também sejamos educados para isso, né? Porque somos educadores, mas, no entanto, eternos educandos.
Muito obrigado, então, a todos que acompanharam. Muito obrigado a participação. Agradeço a Sônia, agradeço vocês em nome do CEDEM também por esse espaço fantástico. Com certeza vamos fazer um presencial com vocês lá no CEDEM, onde nós vamos poder discutir muito isso. Eu quero agradecer muito especial uma pessoa que é a Genira. A Genira, ela sempre está em todos os debates no apoio e ela nunca aparece, mas hoje ela vai aparecer sem saber, tá bom? Então, essa é a Genira, pessoal. Muito obrigado. Olha, eu quero que vocês... Uma salva de palmas para a Genira, que sempre está ajudando nós aí a todos. Então, obrigado. A live ela fica disponível no Facebook e em breve ela também vai estar ali junto no YouTube do CEDEM, tá bom? Continue acompanhando aí, continue seguindo a nossa programação. Forte abraço, até a próxima.